No ar, pela TV CPAD, o seu programa Teologia em Foco. O nosso entrevistado de hoje é teólogo e escritor, com várias obras publicadas pela CPAD, incluindo o livro Erros Escatológicos que os Pregadores Devem Evitar, bem como a série Pregadores da Bíblia. Seja muito bem-vindo, Pastor Ciro Sanches Zibordi. Pastor Edilberto Silva, um grande prazer participar mais uma vez desse programa tão importante, Teologia em Foco, e que Deus abençoe, que seja uma bênção para todos nós este momento. O foco de nossa entrevista de hoje é o arrebatamento da igreja. Vamos ao foco. Pastor Ciro, em qual momento da história acontecerá o arrebatamento da igreja? Olha, pastor Edilberto, em primeiro lugar, nós podemos dizer que o arrebatamento ele pode acontecer a qualquer momento, porque Jesus mesmo disse que daquele dia, hora, ninguém sabe, mas logo em seguida ele disse, 2 estarão no campo, um será levado, outro será deixado, 2 estarão moendo na moinha, um será levado, outro será deixado, ou seja, dando a entender que o mundo estará assim, as pessoas estarão agindo como se tudo estivesse correndo bem, tudo estivesse normal. Então a gente muitas vezes pensa que Jesus só virá quando estiver um grande caos, uma situação caótica na Terra, mas não foi essa bem a mensagem que Jesus nos deixou. Por outro lado, os sinais, claro, indicam que Jesus pode chegar a qualquer momento. Agora, que sinais são esses? Se Jesus no primeiro século disse que haveria guerras, haveria terremotos, haveria epidemias, e tudo isso vem acontecendo ao longo dos séculos. Na verdade, o sinal não está no sinal em si, O sinal do arrebatamento da igreja, que é o evento desencadeador da segunda vinda, o sinal está, na verdade, na intensificação desse mesmo sinal. Então veja, por exemplo, que Jesus falou que haveria terremotos, e ao longo dos séculos vem acontecendo terremotos. Só que no século XX, por exemplo, a quantidade de terremotos que aconteceu no século XX é maior do que dos outros 19 séculos. O número dos terremotos dos outros 19 séculos somados, o do século XX é maior. E quando entramos no século XXI, aí já tivemos tsunami na Ásia, que deixou quase 300 mil pessoas, vitimou quase 300 mil pessoas. Nós tivemos terremoto no Haiti, lá no caso, no Japão também tivemos mais um tsunami. Então, grandes catástrofes vêm acontecendo, as pandemias também. Então, a intensificação dos sinais é uma indicação de que Jesus pode vir a qualquer momento. Neste ponto aqui, então, entra a questão das discussões a respeito das escolas teológicas, correto? O senhor poderia falar sobre essas escolas teológicas e onde exatamente nós, assembleanos, estamos inseridos? Olha, pastor Edilberto, com respeito às escolas teológicas, aqui eu queria claro que o nosso foco aqui vai ser mais em torno do pré-tribulacionismo, que está relacionado com o arrebatamento da igreja, mas quando estudamos escatologia, existem pelo menos 4 grandes áreas de estudo. Então, por exemplo, quando nós estudamos sobre o livro de Apocalipse, ou sobre a literatura apocalíptica de maneira geral, existem 4 escolas. Existe o futurismo, o preterismo, o idealismo e o historicismo. O futurismo é o que nós esposamos, nós defendemos, é aquela escola que diz que tudo em Apocalipse, claro, a partir do capítulo 4, indica, na verdade, diz respeito ao futuro, ou seja, daí o futurismo. Existe a escola preterista, que é aquela que diz que tudo que está no Apocalipse, com exceção da vinda de Jesus, já se cumpriu. Por isso, eles são chamados de preteristas. Existem os idealistas, que veem o livro de Apocalipse como um modelo entre a luta entre o bem e o mal, ou seja, não há elemento profético, mas há um modelo ali da luta entre o bem e o mal, ou seja, idealismo. E você tem também a escola historicista, que também não vê o livro de Apocalipse como um livro profético, mas vê o livro de Apocalipse como um modelo para a história. Então, por exemplo, quem é historicista
não está esperando que vai acontecer a manifestação do anticristo, mas vários anticristos têm aparecido ao longo da história, porque o anticristo que aparece lá em Apocalipse é apenas um exemplo, um modelo do que tem acontecido ao longo da história. Então, com respeito ao estudo do livro de Apocalipse, tem essas 4 escolas. Há mais 3 áreas de estudo, por exemplo, com respeito ao futuro do povo de Deus, ao povo de Israel, mais precisamente, aí nós vamos ter mais 4 escolas, que é o aliancismo, o neo-aliancismo, o dispensacionalismo clássico. Daqui a pouco eu vou dizer qual que nós, assembleianos, pentecostais, esposamos, né? Então, o aliancismo, o neo-aliancismo, o dispensacionalismo clássico e o dispensacionalismo progressivo. Essas escolas se dividem com respeito ao futuro de Israel. O aliancismo e o neo-aliancismo, para não tornar essa explicação muito longa, a gente pode unir numa escola só, porque, ao fim e ao cabo, eles vão dizer a mesma coisa. Eles não acreditam que Deus tem um plano ainda com Israel. O plano que Deus tinha com Israel era no Antigo Testamento. Hoje, o plano é com a igreja, ou seja, a igreja é o Israel de Deus. Então, Deus não tem mais nenhum compromisso com Israel quanto ao futuro. O dispensacionalismo clássico, esse defende que, claro, a igreja hoje é o povo de Deus, mas o que Deus prometeu para Israel está de pé. Nós estamos vivendo num parêntese, estamos vivendo aí numa espécie de um adiamento profético, um parêntese, o tempo dos gentios, e o que Deus prometeu para Israel ainda vai se cumprir, porque a promessa ou aliança que Deus fez com Abraão é uma aliança perpétua. Entraria aqui, no caso, a chamada teologia da substituição, entraria exatamente aí nesse contexto que o senhor está falando? Sim. Inclusive, no nosso canal, nós temos uma entrevista com a irmã Sara Alice Cavalcante, falando sobre a teologia da substituição. Então, só para os internautas se situarem. E aqui nas descrições desse vídeo, os irmãos podem acompanhar essa entrevista com a irmã Sara Alice Cavalcante, porque já peguei essa deixa aí do pastor Ciro, muito bem colocada, e o senhor pode continuar, pastor, falando. Então, o senhor falou primeiro das escolas que falam a respeito do livro de Apocalipse, agora a respeito de Israel, não é isso? O senhor está finalizando, e as escolas que estão relacionadas ao arrebatamento propriamente dito, correto? Correto. Então, só para resumir, nós, assembleianos, pentecostais, nós somos futuristas com respeito ao estudo da literatura apocalíptica, não apenas o livro de Apocalipse, mas toda a literatura apocalíptica contida na Bíblia, né? Literatura apocalíptica, os profetas, Daniel, por exemplo, no Novo Testamento, Mateus capítulos 24 e 25, Lucas 21, Marcos 13, tudo isso é considerado literatura apocalíptica. Então nós somos futuristas, porque nós cremos que ainda tudo vai se cumprir a partir do arrebatamento da igreja, que é o evento desencadeador de todo o plano escatológico que vem pela frente, que vai se cumprir. No que tange aí o que eu estava falando, ao povo de Israel, nós somos dispensacionalistas clássicos, porque os aliancistas e os neo-aliancistas dizem que o povo de Deus hoje é a igreja é o Israel de Deus, e Deus não vai cumprir mais nada com respeito a Israel. Agora, um cuidado aqui que se deve ter é que o dispensacionalismo progressivo, a despeito de ter esse nome, ele, na verdade, se distancia do dispensacionalismo clássico, porque essa escola surgiu para fazer uma síntese entre aliancismo e dispensacionalismo clássico, mas ela desgasta muito mais o dispensacionalismo clássico e acaba servindo aos propósitos do próprio aliancismo. Então, o dispensacionalismo progressivo, ele não leva a sério, por exemplo, o que nós defendemos como literal, né, o milênio e etc. Eles relativizam isso. O milênio pode ser que não seja literal, então eles acabam desgastando o próprio dispensacionalismo. No caso do dispensacionalismo progressivo, por isso nós somos dispensacionalistas clássicos. E aí, para essa resposta não ficar muito longa, só para resumir, com respeito ao milênio, tem mais 3 escolas: o pré-milenarismo ou pré-milenismo, o amilenarismo e o pós-milenarismo, que aí é com respeito ao milênio, sendo que a única das escolas que crê num milênio literal é a escola pré-milenarista ou pré-milenista, porque o amilenarismo e o pós-milenarismo creem que o milênio é um milênio simbólico, espiritual, que começou na cruz, e no caso dos pós-milenaristas, eles dizem que vai acabar com a segunda vinda. Os amilenaristas, eles são chamados assim até porque
eles não defendem nem o milênio simbólico, eles defendem, na verdade, o reino eterno, né, que começou com a cruz e se estende por toda a eternidade, não vai ter uma conclusão, como é o caso dos pós-milenaristas, que acreditam que o milênio, entre aspas, né, que já está com 2000 anos, né, que é simbólico, é espiritual, para os pós-milenaristas o milênio termina com a vinda de Jesus, a volta de Jesus. E a última escola, que também eu não vou me deter muito porque é objeto aqui da nossa participação aqui, é a escola com respeito ao período ou as escolas, né? A área de estudo com respeito ao período tribulacional. Aí nós teríamos, a rigor, 3 escolas: o pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Então, fazendo um apanhado geral, nós, da Assembleia de Deus, defendemos, inclusive isso está em sintonia com a nossa declaração de fé, a mais recente, de 2017, a edição brasileira, mas desde o início, em 1916, quando foi publicada a primeira declaração de fé das Assembleias de Deus dos Estados Unidos, nós já defendemos tudo isso. Então nós somos, desde o início, futuristas, pré-milenaristas, pré-tribulacionistas e dispensacionalistas clássicos, porque nós defendemos, claro, à luz da Bíblia, que o que está em Apocalipse, a partir do capítulo 4, é futuro, diz respeito ao futuro, e assim por diante. Então, nós vamos para um breve intervalo, e já já nós estamos de volta. A você, amigo, irmão internauta, já já voltamos. We live in a world with so much hurt, many in physical pain, Alzheimer's, cancer, mental illness, addiction, or living with a chronic illness. Others shouldering the overwhelming weight of caregiving. People all around us are suffering. For millennia, people have turned to the Bible to find hope in the midst of endless suffering. And now, for the first time, there's a special edition, the Beyond Suffering Bible, created specifically for those who suffer and for those that love them and care for them. For nearly 50 years, I've lived in a wheelchair, and for many of those years, I have dealt with chronic pain. I know, I understand the heartbreak, the isolation, and the anguish, but I also know the joy that can come even in life's darkest hours. The Beyond Suffering Bible helps us grasp that God is near, with study notes, special features, devotionals, and profiles of others who have valiantly faced suffering. The Beyond Suffering Bible helps people grasp what true healing is all about, and it points them to passages that instill courage. God is good, no matter how harsh the suffering. Where struggles seem endless, God's hope is infinite. And the Beyond Suffering Bible highlights this wonderful truth. De volta com seu programa Teologia em Foco, entrevistando o pastor Ciro Sanches Zibordi a respeito do arrebatamento da igreja. Pastor Ciro Zibordi, eu acho que o senhor já ouviu muita gente expressando, dizendo que o arrebatamento da igreja será visível, todo olho verá, Jesus virá com as nuvens, enfim. E um outro grupo defende que o arrebatamento da igreja será invisível. Onde estão inseridos os assembleianos? No grupo daqueles que defendem o arrebatamento invisível ou visível? E outra, segunda pergunta já embutida nessa daí. Os que dizem que o arrebatamento da igreja será visível argumentam que no século XIX existiu uma jovem adolescente de 15 anos por nome Margaret MacDonald. E essa ideia de arrebatamento invisível
veio da cabeça dela e a partir daí se tornou uma doutrina. Bem, duas perguntas em uma só. O que é que o senhor tem a dizer a respeito disso? Vamos começar por essa segunda pergunta aí, porque quem argumenta isso aí sobre essa jovem Margaret MacDonald, na verdade utiliza um argumento falacioso, né? Isso aí parte, lamentavelmente, dos aliancistas, não vamos dizer que são todos, mas tem um grupo de teólogos aliancistas que utilizam esse tipo de argumento, que é uma calúnia, porque, na verdade, é claro que a doutrina bíblica das alianças e dispensações, eu falo doutrina bíblica com ênfase, porque o próprio mestre Antônio Gilberto, no seu livro Calendário da Profecia, ele diz claramente lá que as alianças e dispensações são uma doutrina bíblica. Então alguém, às vezes, expõe como uma teoria e diz que isso aí é uma invenção, que surgiu por conta dessa menina Margaret MacDonald, que tinha 15 anos, e teve uma visão das duas fases da vinda de Jesus, e ela teria influenciado John Nelson Darby, que foi o homem que sistematizou, tardiamente, é verdade, mas foi ele quem sistematizou a doutrina das dispensações nesse modelo clássico que nós esposamos. Agora, é bom dizer também que, embora a doutrina tenha sido sistematizada melhor a partir de Nelson Darby, não foi ele que inventou essa doutrina, porque doutrina, a rigor, é bíblica, não é? Sistematizar uma doutrina não significa inventar doutrina, significa torná-la mais clara didaticamente falando. É como, por exemplo, a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade é bíblica, ela foi melhor sistematizada ali nos primeiros séculos, mas ela sempre esteve na Bíblia, na palavra de Deus, então a doutrina é bíblica. Então, John Nelson Darby era um teólogo. John Nelson Darby não era uma pessoa que seria influenciado por uma menina de 15 anos. Ele era um estudioso, o próprio George Ladd, que era um crítico de John Nelson Darby, apesar de ser um crítico de John Nelson Darby, reconheceu que Darby era um teólogo, um homem que escreveu livros. Claro que na língua portuguesa a gente não tem muita coisa, mas se você pesquisar no inglês, agora estão traduzindo alguma coisa também para a língua portuguesa, você vai ver que John Nelson Darby era um teólogo. Então, ele foi até verificar o que essa jovem dizia. Essa jovem foi influenciada por um padre, na verdade, chamado Lacunza. Ela estava envolvida com um movimento pseudo-pentecostal e ela teve realmente visões e tal, algo assim meio sem pé nem cabeça. E John Nelson Darby, quando foi verificar, ele inclusive refutou e disse que aquilo era até demoníaco. Então, quem diz que foi ela que inventou essa doutrina está equivocado. Agora, com respeito a essa questão que o irmão falou, de o arrebatamento ser invisível ou secreto, para usar um termo que está na nossa declaração de fé, ou visível, isso aí nós vemos que quem defende a posição de que o arrebatamento será visível está confundindo o contexto dessas passagens. Porque, por exemplo, Apocalipse 1 e 7 diz que todo olho o verá, mas ali é uma alusão à manifestação de Jesus. Em Hebreus 9, 28, a Bíblia diz claramente que Jesus aparecerá segunda vez aos que o esperam para a salvação. O verbo aparecer ali no grego, horal, significa ser visto. É o mesmo verbo que Paulo utilizou lá em 1 Coríntios 15, quando ele diz que Jesus foi visto, quando ele ressuscitou, ele foi visto pelos apóstolos, ele foi visto por mais de 500 irmãos, ou seja, foi visto. O verbo horal significa ser visto. E veja, a quem que Jesus apareceu quando ele ressuscitou? Ele apareceu apenas à igreja nascente. Esses que dizem, arrebatamento secreto, isso é invenção de assembleiano, isso aí foi John Nelson Darby que inventou, isso aí foi Margaret MacDonald, aquela menina de 15 anos. Quem diz isso é porque ignora que Jesus já apareceu apenas para a sua igreja, sem que o mundo tomasse conhecimento. Quando a gente diz que o arrebatamento será secreto, é nesse sentido. Jesus aparecerá somente para aqueles que o esperam para a salvação, como está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 28. Então a confusão, de certa forma, que existe aí é porque Jesus voltará para arrebatar a sua igreja, o arrebatamento da igreja será
de forma invisível. Mas o retorno de Jesus com a igreja para pleitear, a gente já vai para um outro campo aí, a guerra do Armagedon, a chamada guerra do Armagedon, ele já vem com a igreja de forma visível, segundo nós vemos no livro de Zacarias, que ele pisará os pés ali no Monte das Oliveiras, é isso mesmo? Sim, é que nós consideramos o seguinte, é importante fazer uma distinção rápida aqui de 3 termos. Ok. Teologicamente falando, segunda vinda, arrebatamento da igreja e manifestação de Jesus em poder e grande glória. Segunda vinda é um termo geral. Quando a gente fala de segunda vinda, claro, nós estamos falando de 7 anos. Uma vinda de 7 anos. Alguém dirá, mas como assim uma vinda de 7 anos? Ora, a primeira vinda durou mais de 30, ninguém fala nada, não é? Paulo fez a terceira viagem missionária de Paulo durou quase 4 anos. Foi uma viagem também. A gente estuda na escola dominical como se ele tivesse ido ali e voltou, mas durou, ele se estabeleceu na província da Ásia, ficou ali 3 anos. Então, a gente precisa entender esses termos teologicamente. Quando se fala de segunda vinda de Jesus, é um período de 7 anos, que abarca vários acontecimentos. Claro que 7 anos é para quem estiver na terra. Jesus, certa vez, disse para os seus discípulos, quando eles queriam saber a respeito do futuro de Israel, Jesus disse ali, momentos antes de ser assunto aos céus, Jesus disse, não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Os termos ali no grego são cronos e kairos, ou seja, não vos pertence saber nem o cronos e nem o kairos, ou seja, nem o tempo aqui da terra, que é cronológico, nem o tempo lá do céu, que, claro, não é cronológico. Então imagine, quando a igreja for arrebatada, porque a Bíblia distingue muito bem o arrebatamento da manifestação de Jesus em poder e grande glória, porque no arrebatamento nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. Agora veja, iremos ao encontro do Senhor nos ares, ele não vai descer aqui na terra, e seremos galardoados, ingressaremos para participar das bodas do Cordeiro. Agora, quando entrarmos no céu, aí o tempo lá não é mais cronológico, é diferente. Claro que nós não vamos chegar lá no céu e vamos ficar olhando para o relógio e dizendo, ainda estamos no primeiro dia, tal, ainda tem 7 anos até voltarmos com Jesus no fim do período tribulacional. Não, o tempo cronológico é para quem estiver na Terra. Até o astronauta, quando está no espaço, ele tem uma percepção de tempo diferente. Agora, imagina a igreja, quando ela já estiver glorificada e tal, na glória, aí é diferente, a percepção de tempo é outra. Então, resumindo, segunda vinda abarca todo o período de 7 anos. Claro, 7 anos do ponto de vista de quem estiver na terra. A igreja já estará com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Segunda vinda é todo o período, que tem o arrebatamento como evento desencadeador. Arrebatamento, como eu já disse, é o primeiro evento de uma série de acontecimentos, é um evento desencadeador. E manifestação do Senhor em poder e grande glória é o evento no fim do período tribulacional, após as bodas do Cordeiro. Jesus, aí sim, ele vem com a sua igreja, como está lá em Judas, Apocalipse 19 também. Jesus vem com seus exércitos e a igreja é um dos exércitos do Senhor. Claro, está implícito que a igreja fará parte ali daquela grande comitiva. E Jesus, então, pisa na terra. Aí ele vem, claro, para prender Satanás, para pôr fim ao período tribulacional, para lançar o anticristo e falso profeta no lago de fogo e inaugurar o milênio, do qual a igreja fará parte, claro, e interagirá com os povos naturais que também vão participar desse reino literal de 1000 anos. Pastor Ciro, nesse contexto aí entra então o termo parousia ou não? Sim, parousia é uma alusão à presença do Senhor vitoriosa, né? O termo significa isso, é uma presença poderosa. Os discípulos, quando perguntaram lá em Mateus 24:3, Senhor, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quando eles falam vinda ali, o termo é parousia. Claro que eles não tinham a compreensão que nós temos hoje, né? Porque para eles, vinda ali é a presença de Jesus como vitorioso, para vencer, para triunfar, para libertar os israelitas do jugo ali, do domínio romano. Era esse o entendimento deles. Mas Jesus,
em Mateus 24, ele expõe, ele explica muito bem, e mais adiante ele cita novamente esse termo parousia, em referência à sua manifestação. Claro que parousia também pode, dependendo do contexto, porque ao fim e ao cabo o que determina o sentido não é o étimo, é o contexto. Então, no próprio texto de Mateus 24, o termo parousia é empregado em referência ao arrebatamento, porque quando Jesus ali começa a falar que um será levado, outro será deixado, o termo parousia aparece naquele contexto também do arrebatamento. Mas, em geral, teologicamente falando, parousia é uma referência à manifestação de Jesus em poder e grande glória. Bem, pastor Ciro, nós vamos para mais um breve intervalo. Já já nós estamos de volta. A você, amigo, irmão internauta, voltamos já com o seu Teologia em Foco. Conheça os livros da série Pregadores da Bíblia de Ciro Sanches Zibordi. Serão 7 livros e os 3 primeiros já estão à venda. João, o pregador politicamente incorreto. Estevão, o primeiro apologista do Evangelho. E Pedro, o primeiro pregador pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site www.cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Série Pregadores da Bíblia. Mais um produto com a qualidade CPAD. Conheça a Bíblia de Estudo Holman e surpreenda-se. Esta Bíblia foi projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na mesma página com o texto bíblico ao qual se refere. Holman, uma Bíblia de estudo que oferece mais do que você espera e exatamente onde você espera. Mais um produto com a qualidade CPAD. De volta com o terceiro bloco do seu programa Teologia em Foco, e o pastor Ciro Zibordi continua aqui conosco, falando a respeito do arrebatamento da igreja. É cinematográfica a ideia de que quando Jesus arrebatar a sua igreja, vai ficar um grande caos aqui na Terra, ou a Bíblia nos dá respaldo para acreditar que o que acontecerá aqui na Terra depois do arrebatamento da igreja vai ser mesmo um grande caos? Em parte a gente pode dizer que tem realmente aí alguns elementos fantasiosos que são apresentados em filmes, como por exemplo aquele filme Deixados para Trás, de Tim LaHaye. Tim LaHaye, que aliás é bom dizer, além de ele trabalhar nessa área, claro, ele já partiu para o Senhor, mas a sua obra de maneira geral também é uma obra teológica. Ele tem inclusive aquele livro pela CPAD, a Pequena Enciclopédia de Profecia Bíblica, que é uma obra extraordinária do ponto de vista do pré-tribulacionismo, que é o que nós esposamos. Então, claro, em filmes como esse, Deixados para Trás, existe alguma fantasia, algum exagero, mas quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, especialmente para o capítulo 6, ali para os selos que são abertos, a gente vê que vai haver, sim, um caos na terra após o arrebatamento da igreja. Eu digo após o arrebatamento da igreja porque o próprio livro de Apocalipse deixa claro que a igreja não vai fazer parte desse período. Por que não? Porque em Apocalipse 1:19, Jesus deu a divisão do livro para João, escreve as coisas que tens visto, as que são, e as que depois destas hão de acontecer, e ele, claro, registrou o capítulo 1 ali, as coisas que ele tinha visto, os capítulos 2 e 3, as coisas que são, que foi justamente aquilo que João escreveu às igrejas da província da Ásia. E a partir do capítulo 4, a gente tem as coisas que devem acontecer, ou seja, tudo diz respeito ao futuro. Claro que existem ali algumas revelações parentéticas, alguns parênteses que se abrem, mas a primeira coisa que João vê, o que Deus revela para João, é a igreja no céu. Quando ele vê aqueles 24 anciãos, que alguém pensa que ali é uma categoria angelical, mas na verdade João, ele vê aqueles anciãos que representam a igreja, porque eles estão com coroa na cabeça, vestes brancas, assentados em tronos,
e eles são chamados de presbíteros. O termo ali no grego é o mesmo termo para presbíteros, ou seja, eles são chamados de anciãos, mas o termo no original é presbíteros, e em nenhum lugar da Bíblia os anjos são chamados de presbíteros. Presbítero é um termo no Novo Testamento alusivo à igreja. Então, quando João vê aqueles 24 anciãos com coroa na cabeça, vestes brancas, sentados em tronos e chamados de presbíteros, claro, ali é uma representação da igreja, porque Apocalipse apresenta de uma maneira simbólica, pictórica, o futuro, não é? Então a gente vê o futuro da igreja no céu. Aqueles 24 anciãos representam a igreja porque Jesus tinha prometido justamente para a igreja, ele disse, aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, eles não contaminaram os seus vestidos, eles andarão comigo de branco. Então veja, tudo que Jesus prometeu para as igrejas nos capítulos 2 e 3, a gente vê no capítulo 4 nos anciãos, e são chamados de presbíteros também. Não há tempo aqui de pormenorizar isso, mas o que eu quero dizer é que João viu a igreja no céu antes da abertura do primeiro selo, que acontece no capítulo 6. Quando é aberto o primeiro selo, aparece o cavaleiro montado no cavalo branco, que representa, claro, o anticristo. Alguém diz que aquele cavaleiro representa Jesus, ou tem irmãos de outra tradição que dizem que ali é a vitória do evangelho, mas veja, aquele cavaleiro representa o anticristo. O próprio mestre Antônio Gilberto fazia até um gracejo, ele dizia que Jesus jamais andaria com más companhias, né? Porque os outros cavaleiros que vêm depois, ali tem o cavalo vermelho, né? Que representa a guerra, tem o cavalo preto, que representa a fome, o cavalo amarelo, que representa a morte. Então, claro, aqueles cavaleiros representam também de uma maneira simbólica, de uma maneira pictórica, o caos que vai se instalar na terra logo após o arrebatamento da igreja. O anticristo vem com uma falsa paz, mas ele está com um arco na mão, vai ser uma paz imposta, porque ele será um imperador, né? É bom distinguir aqui reino de império. Jesus vai estabelecer um reino na terra, mas ele vai continuar, na verdade, ele não vai impor, as pessoas vão escolher, né, servi-lo. Ninguém será obrigado a servi-lo, tanto que depois do milênio ainda o diabo será solto e vai enganar muita gente. No caso do anticristo, ele vai impor-se por meio da força, ele vai ser um imperador, por isso que ele vem com um arco na mão. E logo em seguida, você vai ler os juízos de Deus, vai vir fome, vai vir guerra, morte, haverá sim um caos. E o que os filmes descrevem não deixa de ter um fundo de verdade, porque realmente a gente fica pensando, tem o piloto e o copiloto. Claro, se o piloto for arrebatado, o copiloto consegue pousar um avião, mas pode acontecer de os dois serem crentes em Jesus e serem arrebatados, né? Então é complicado. Carro, ônibus, cujo motorista for um servo de Deus e assim por diante. Então haverá sim um caos, haverá. Claro que o anticristo ele também virá, a gente está subentendido que ele vai tentar acobertar tudo isso, vai vir para enganar as pessoas, aqueles que estiverem na terra. Quais outros pontos do contexto do arrebatamento da igreja comumente estão em debate no meio teológico, pastor? Com respeito ao pré-tribulacionismo, que a gente está aqui mencionando com mais ênfase, eu falei que a rigor são 3 escolas com respeito ao período tribulacional. Temos o pré-tribulacionismo, que é aquela escola que defende que o arrebatamento será um livramento, ou seja, Jesus vem antes do início do período tribulacional, antes da abertura do primeiro selo, ele tira a igreja da terra, é um livramento, porque Jesus mesmo disse, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de escapar dessas coisas que hão de acontecer. Então o arrebatamento é um livramento do período tribulacional, daí sermos conhecidos como pré-tribulacionistas. Tem o mesotribulacionismo, ou o mid-tribulacionismo, que diz que Jesus virá em meio à tribulação, e tem o pós-tribulacionismo, que é aquela escola que acredita que a igreja passa por tribulações e tal, e terá de enfrentar a grande tribulação que ainda está para vir, e Jesus só vem depois desse período. Mas tem uma escola nova que está em discussão, que é a chamada escola, que eu não mencionei aqui, a escola do arrebatamento pré-ira. É aquela escola que divide o período tribulacional de 7 anos, que são 84 meses, em 4 partes, né?
ou seja, então você tem 3/4 que são considerados como um período em que haverá ira, mas não ira de Deus, ira do diabo, ira dos homens, etc. E só no último quarto, ou seja, nos últimos 21 meses, ou 1 ano e 9 meses, é que Jesus viria para livrar da ira. Por isso que é conhecida como escola do arrebatamento pré-ira. Mas essa escola acaba não tendo não tem fundamento à luz da Bíblia, porque eles confundem, por exemplo, a última trombeta de 1 Coríntios 15:51 com a última trombeta de Apocalipse 11:15. Ora, a última trombeta de 1 Coríntios 15:51 é a última trombeta que marca o fim da era da igreja, é uma trombeta de convocação. Quando a gente estuda sobre as trombetas no Antigo Testamento, a gente sabe que havia trombetas com várias finalidades, para convocar, para ordenar que o povo fosse para a guerra, para que marchasse, etc. Então, várias finalidades. A trombeta de 1 Coríntios 15:51 é uma trombeta de convocação. Já a trombeta de Apocalipse 11:15 é uma trombeta que é a última, porque é a última de uma série de 7. É a 7ª trombeta de juízos intensos que virão sobre a terra, um pior do que o outro. Então, a última trombeta ali, ela apresenta juízos, não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. E também a ira de Deus, ela já se manifesta logo no início, quando houver a abertura do primeiro selo, do segundo selo, você já vê que Deus ali já está julgando a terra. A ira de Deus não vai ser derramada só no último quarto, ou seja, nos últimos 21 meses, desses 84 meses, que são 7 anos do período tribulacional. Então, esse também é um assunto que está em voga, né? O chamado arrebatamento pré-ira, e tem outros que acho que o tempo não permite que nós continuemos, mas aí eu creio que esse ponto é importante aqui para lançar luz sobre essas questões. Pastor Ciro, o senhor acha que as igrejas têm dado importância ao tema arrebatamento ou têm dado pouca importância? Esse tema deveria voltar aos púlpitos, se é que sumiu dos púlpitos? E outra coisa, como nós devemos nos preparar para o arrebatamento da igreja? Pastor Gilberto, eu acho que as igrejas têm estudado pouco sobre o assunto, têm dado pouca atenção. E as que dão atenção, lamentavelmente, priorizam muitas especulações, teorias da conspiração, a chamada escatologia aterrorizante, né? Então, eu penso que tem havido pouca atenção para o assunto, claro, à luz da Bíblia. Por isso que nós, muitas vezes, damos ênfase para a escatologia bíblica, porque você tem muita escatologia especulativa hoje em dia. Agora, como se preparar, como estar preparado, né? Na verdade, porque Jesus virá buscar quem estiver preparado, é seguir o que Jesus falou. Lá em Mateus, a partir do versículo 36, do capítulo 24, ele disse, vigiai, pois, que não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. Né? Ele conta ali parábolas, a parábola dos 2 servos, a parábola das 10 virgens, todas elas aludindo à iminência e à vigilância, a importância de estar vigilante nesse momento. Marcos 13, versículo 33, talvez seja ali um resumo de como deve ser nossa preparação. Porque ali dentro do contexto do sermão escatológico ou profético, Jesus disse, olhai, vigiai e orai. Então nós temos que estar olhando, estar atentos, mas temos que ter vigilância e estar orando. É interessante que ali a vigilância vem antes da oração, não é? Então, claro, temos que orar, mas temos que estar também olhando, atentos a tudo que está acontecendo, mas vigiando, tomando cuidado, como Jesus disse também no texto que eu já citei, também dentro do contexto do sermão profético, vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar, não é? Ou de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer. Evitar ali, como diz na versão corrigida, não é que nós podemos impedir, é evitar no sentido de não participar, de escapar, né? Então, pastor Ciro, o tema é muito amplo, mas fica a dica aos nossos internautas de conseguirem, né, de acessarem aí o livro Teologia Sistemática Pentecostal. Inclusive o senhor é o comentarista da parte desse texto, desse livro que fala sobre a teologia amplamente, e o tema escatologia é exatamente um tema que o senhor comenta, correto? É verdade, na obra Teologia Sistemática Pentecostal, ali a unidade 10ª, né, sobre escatologia,
eu sou o autor ali daquele tratado da parte escatológica. Então dá para tirar bastante dúvidas se tiver acesso aí a esta obra indicada por nós aqui, indicada pelo autor desta porção, desta parte de escatologia e tantos outros teólogos do Brasil renomados, e fica a dica então desta literatura. Pastor Ciro, muito obrigado aí pela entrevista concedida pelo senhor ao nosso programa Teologia em Foco. Que Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério. Eu que agradeço, pastor Edilberto Silva, que Deus abençoe a nossa casa e sempre um prazer servir a nossa CPAD. A você, amigo, irmão internauta, muito obrigado pelo carinho da audiência. Caso você ainda não seja inscrito em nosso canal, inscreva-se. Você também pode ativar as notificações para receber lembretes de novos conteúdos postados. O programa de hoje pode ser curtido, comentado e compartilhado. Até nosso próximo encontro. Que o bondoso Deus nos abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor.